Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando. Hoje vamos meditar um pouco sobre o capítulo 9 de Oséias. É, Oséias, ele é um livro que trata de um período de Israel que ele estava completamente corrompido. Deus levantou três profetas, né, contemporâneos para denunciar o pecado e trazer as novas do juízo dele sobre o povo. E no capítulo 9 ele vai tratar especificamente desses juízos que Deus traz sobre o povo. Deus, ele começa denunciando o pecado de Israel através da forma de prostituição. Ele pede então para o seu profeta casar com uma prostituta e com ela tem três filhos e seus filhos cada um tem um significado. Já vimos isso nos capítulos anteriores. E a partir do capítulo 9 essa prostituição que Deus fala, ela é uma prostituição não somente espiritual, como também física, porque naquela época o povo estava inclinado ao deus Baal, que era um deus que era ligado à agricultura, à fertilidade, à chuva, e a fertilidade tinha umas ligações com a outra deusa, né, que era a deusa da sensualidade e da fertilidade. E nesses cultos eles ofereciam uma parte da colheita, ofereciam sacrifícios humanos, bolos e ofereciam também orgias regadas a muita bebida alcoólica. É, Ao ler essa história de Oséias, existem alguns pontos que eu observei e que eu vou destacar aqui, que a primeira era de como a influência dos arredores elas podem nos corromper. O povo de Israel, ele sempre teve ao seu redor, desde a época de Moisés, povos que pertenciam a outra cultura, consequentemente a outras religiões, outros deuses, outras formas de adoração. Mas Deus, ele em toda a história do povo de Israel, sempre deixou muito claro que a adoração a ele não podia ser contaminada, como está lá na história dos filhos de Arão, em Levítico 10, de 1 a 20. Ela também não podia ser dividida com outros deuses, como está lá em Êxodo 23, um primeiro mandamento. E tampouco poderia ser aceita por Deus vinda de um adorador falso, que deliberadamente, estando em pecado, ele vai oferecer a Deus um culto, mesmo com todas as suas formalidades e os requisitos de adoração. E esse exemplo está lá em Amós 5, 21 a 23, em Isaías 1, de 12 a 15, de Isaías 29, 13 e Isaías 58. Por que eu citei tanta referência de Isaías e Amós? Porque eles foram profetas contemporâneos e eles denunciavam a corrupção no reino do norte, que era o reino de Israel, e no reino do sul, que era o reino de Judá. Mas o que me chama a atenção aqui é que a corrupção espiritual do povo de Deus ele veio dos povos que estavam ao redor, porque o deus Baal ele era um deus da cultura cananeia que vários países, inclusive a Síria, que era vizinha de Israel, tinha. Então, a partir dessa observação, dessa influência que os povos ao redor tiveram, na verdade, na história de Israel, é, eu trouxe para mim e para vocês também alguns questionamentos com relação a esses três pontos de adoração a Deus, que é uma adoração corrompida, que é um adorador corrompido, e a questão também de ter outros deuses, né? Que hoje a gente não precisa adorar uma imagem propriamente dito, mas a gente pode ter coisas, hábitos e objetos que, apesar de não ser direcionado a uma oração, mas é direcionado a toda a nossa atenção como se fosse Deus, né? E eu fiz alguns questionamentos para mim e vocês também podem fazer com vocês. Será
que hoje nós estamos correndo menos riscos de sofrer influências dos nossos arredores que o povo de Israel de antes? Será que na minha vida eu tenho vivido uma vida reta diante de Deus, em minha vida particular? Ou estamos não, ou estou vivendo uma vida dupla, semelhante às pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas ao meu redor? Será que as companhias, elas me influenciam a ficar distante de Deus? Será que os meus hábitos, eles são semelhantes aos hábitos das pessoas que desprezam a Deus? Quanto do que eu vejo, quanto do que eu ouço, influencia na forma que eu penso e, consequentemente, naquilo que eu faço? E com relação ao culto, estamos hoje, como povo, prestando um culto de lábios cujo coração está distante de Deus? Será que eu hoje eu posso cantar, por exemplo, a música Tudo Entregarei e de fato estou entregando tudo? Será que os nossos cultos hoje eles são dirigidos estritamente pela vontade de Deus? Ou nós estamos sendo influenciados pelos nossos arredores? Será que nós estamos querendo dar um jeitinho e oferecer a Deus aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus pede? Deus, ele não aceitou aquele fogo estranho na época de Moisés e Arão. E será que Deus, ele aceitaria o nosso hoje? Será que a gente tem uma convicção baseada na Bíblia da forma que Deus quer o culto? Bom, o segundo ponto que eu observei é com relação à imoralidade sexual. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem muito acesso a imagens, a vídeos, e isso é algo que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E essas facilidades que a internet nos traz podem também trazer corrupção, e também na ideia de Oséias, corrupção sexual, porque a partir da internet a gente tem acesso a conteúdos 18 mais e acesso a conteúdos adultos, e para quem tem essa prática, ou para quem anda por esses caminhos, a gente sabe que tanto o pecado mental quanto o pecado físico, para Deus é a mesma coisa, porque todos eles procedem do coração. Isso está lá em Mateus 5:28. E a partir daí, vendo agora a perspectiva de Oséias, lá em Oséias 4, tem um ponto interessante que ele fala, em Oséias 4:12: O povo consulta sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. É um texto bem forte. O espírito de luxúria, ele faz com que o coração se aparte da nossa sujeição, ou seja, da nossa submissão ao Criador, que é justamente o oposto do ato do Espírito Santo, uma vez que é ele que nos conduz ao arrependimento. E isso está lá em João 16, 7 a 11. E isso também aprofunda o nosso conhecimento a respeito do que fala Gálatas, do verso 5, 17, que fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E qual o limite deste pecado? É interessante que lá em Oséias 9:9 ele nos dá um vislumbre do quão escravizador pode ser esse pecado de luxúria. Ele fala: muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. A história de Gibeá, ela mostra quão depravado os seres humanos ficam por causa deste pecado. E para quem quer conhecer essa história, ela se encontra lá em Juízes 19:1. Bom, diante desses pontos aí, poucos pontos, mas que já vai um áudio bem grande, eu finalizo essa meditação deste capítulo com duas perguntas. Ao ler o livro de Oséias e contemplar o juízo de Deus sobre aquele povo por causa daqueles pecados, receberemos outro destino caso venhamos a cometer esses mesmos pecados? Diante da situação de Israel na época de Oséias,
o que Deus queria daquele povo e o que Deus quer de mim hoje e de você também. Apenas duas coisas: obediência e entrega. Amém.